Marcelo Favalli, que tem mais informações. Favalli. Olá, Evandro. Mais uma vez, as testemunhas que viram ali a explosão de perto e agora que estamos chegando perto das 9 horas, passa um pouquinho das 9 horas no horário local, um pouco depois das 3 da tarde no horário de Brasília, algumas pessoas conseguiram se aproximar dos seus escritórios próximos ao ponto da explosão para tentar recuperar algum documento, algum pertence pessoal que foi abandonado logo depois do acidente. E muitas dessas pessoas estão apontando esse epicentro da explosão como sendo uma parte do porto em que todo mundo sabia disso, onde as autoridades confiscavam material ilegal que é apreendido dos navios ou que entram ilegalmente pelas fronteiras. Então, supostamente, o que a gente sabe é que havia uma grande concentração de produtos altamente inflamáveis, altamente explosivos e que estavam numa parte do porto dedicado a apreensões de material ilegal. Então, isso também é uma informação que corrobora essa tese da investigação, ainda na fase preliminar, de que havia ali talvez uma concentração de material clandestino, e uma enorme concentração. Agora, talvez quem está nos assistindo aí do outro lado da tela deva pensar, mas será que dinamite, se fosse o caso, pólvora ou que tipo de material explosivo, combustível, geraria uma explosão dessa magnitude? Eu lembro a vocês que as medidas, por exemplo, de explosões de bombas atômicas são feitas em toneladas de dinamite, por exemplo, é uma medida isso de força, de explosão. Então, se a gente tiver algumas toneladas de pólvora, de dinamite, sim, uma explosão de todo esse material de uma vez só pode ser comparado a uma bomba de larga escala ou até uma bomba nuclear. Só para que todo mundo entenda o que deve ter causado essa explosão, que a gente sabe, segundo testemunhas que apontaram que aquele ponto, o epicentro da explosão, geralmente era usado pelas autoridades, pela autoridade portuária para concentrar material ilegal apreendido dos portos ou das fronteiras. Provavelmente uma grande concentração de uma carga altamente combustível, altamente explosiva. Favalli, a gente tem a foto de um repórter da CNN em Beirute, no escritório, completamente destruído, né? É o nosso colega Ben Wedman, que já mora em Beirute há alguns anos, e ele descreveu, dizendo que ele acompanha conflitos armados, guerras naquela região e que, por mais que ele tenha décadas de experiência nesse tipo de cobertura, ele jamais viu uma onda de destruição em Beirute como comparada por essa explosão, a princípio acidental. Só para que todo mundo entenda a gravidade e a dimensão que essa onda de deslocamento de ar tomou diante dessa explosão. Ele compara isso a muitas vezes maior as explosões de guerra que ele viu nos seus anos de cobertura naquela região. Roberto, Evandro. Pois é, e além desse relato, né, do repórter da CNN ali em Beirute, nós temos também fotos que chegaram para nós que mostram a destruição em alguns locais. A gente vai mostrar para você, então, essas fotos que mostram vidraças quebradas, destruição em escritórios, em casas, além, né, dos vídeos aí que você acompanha. Então, olha só, muitas vidraças quebradas nestes locais, apartamentos que foram atingidos, moradores que fizeram publicações das redes sociais mostrando desespero ali logo após a explosão que provocou estragos em larga escala. A gente vê também destruição em prédios comerciais, o aeroporto também ali de Beirute chegou a ser atingido, né, pelos destroços aí desta explosão. E como bem ressaltou ali o Marcelo Favalli, e também com informações do chefe de segurança interna do Líbano, ele afirma que essa explosão aconteceu nessa seção que armazena materiais altamente explosivos, mas não explosivos em si, né? Então, no começo havia a informação de que seriam, inclusive, fogos de artifício, mas agora as autoridades, conforme vão fazendo as apurações, vêm trazendo, então, essa informação de que seria um local de armazenamento de material altamente explosivo. E a gente tem também uma informação da direção das Forças de Segurança Interna do Líbano, afirmando que o tráfego ao redor, ou seja, as rodovias, avenidas e ruas ao redor ali do porto, também estão num movimento sufocante e as ambulâncias estão encontrando dificuldade para acessar o local. Imagina. E aí a gente entende
a dificuldade para o levantamento de pessoas que estão feridas. Então, alguns hospitais vão repassando informações. Aqui deram entrada a 400 pessoas, aqui 500 pessoas, mas as próprias autoridades ainda com dificuldades de acessar o local. E olha só, faz horas que nós estamos nesta cobertura, Roberta. Exatamente. E agora há pouco a gente viu a foto do repórter da CNN em Beirute, na redação, completamente destruída, né, no escritório, destruído pela força da explosão. E, inclusive, a CNN Internacional fez uma entrevista agora há pouco com uma enfermeira de Beirute, que relatou à CNN Internacional que cerca de 400 pessoas estariam feridas e levadas a um dos hospitais da cidade. Então, o número de feridos é realmente enorme. A destruição vai por todas as regiões da cidade. A gente segue acompanhando essas imagens que não param de chegar com as imagens das explosões e dos feridos caminhando pela cidade.